Esse mês é o mês de, da verdade consciente. Eu tenho certeza que você adivinhou. É o mês da verdade consciente. Intencionalmente atento à verdade. Você sabe, a verdade pode estar ao seu redor e não significa que você a sabe. Você pode segurar um material de verdade. Não significa que você sabe o que há nela. Você até pode recitar a verdade. E não significa que você está consciente dela. Esse mês, o que Deus quer para você é a consciência da verdade. Consciência da verdade. É o que funciona. Não é o suficiente saber a verdade de uma maneira genérica. Você precisa da consciência da verdade. Eu leio a Bíblia e eu acho algumas coisas interessantes. E essa é uma delas. Quando eu leio os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não capturei em nenhum dos evangelhos sinópticos. Apenas em João você não acha essas declarações ou nenhuma coisa igual a ele em Mateus, em Marcos. Você não acha em Lucas, apenas em João. E eu me pergunto como isso é possível quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como Mateus perdeu isso? Como Marcos perdeu isso? Como Lucas perdeu isso? Lucas disse que entendeu tudo sobre como que ele perdeu uma coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não perde isso. Você não perde isso. Certo homem diz que tem perfeito pensamento e é verdade, mas ele perdeu certa declaração de Jesus. Qual é a implicação disso tudo? Bom, se Deus não te dá, você não pode ter. Você pode apenas ver porque Ele te dá olhos para ver e ouvir porque Ele te dá ouvidos para ouvir e entendimento porque Ele te dá o seu coração para entender. Ele nos ajuda a entender as limitações dando a esses escritores dos evangelhos sinópticos e também João, é claro. Eu entendo porque está tudo em João.
É sobre a revelação dada a você. Vê, porque você tem os dons e os chamados, ministérios que Deus te chama para fazer. Você entende, você permanece nisso. Se você vai para 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, e ler do verso 3. Porque me alegrarei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti, e como tu andas na verdade. Interessante. A verdade que há em ti, e como tu andas na verdade. Então ele vai para o próximo verso. Eu não tenho maior alegria. João está escrevendo. Eu não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Verdade. Por que a verdade é tão importante para João? Na primeira epístola de João, ele usa a palavra verdade 10 vezes. Você pode imaginar isso? Verdade. De novo e de novo. De novo e de novo. E eu não estou falando sobre apenas pelo caminho de vista, usando como ajudando a se expressar alguns outros pensamentos. Por que isso é tão importante para João? João capítulo 1. Agora nós vamos ver isso bem rápido, ok? Verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Graça e verdade. Verso 14, mesmo livro e capítulo. 17. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é maravilhoso, porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Vamos ver o próximo verso. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Capítulo 8, verso 32. Você deve conhecer a verdade, e a verdade os libertará. Capítulo 14, verso 6. O mais poderoso de todos. Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, você nunca deve esquecer isso. Mesmo livro, mesmo capítulo, verso 17. O Espírito da verdade, que ele mostra, o Espírito Santo, e chama ele de Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ninguém o vê e não o entende, mas você o conhece, porque ele habita com você e estará em vocês. Capítulo 15,
Verso 26. Mas quando vier o Consolador, que vierei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Capítulo 16, verso 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Quão maravilhoso isso é! O Espírito da verdade, quando ele vem, vai guiá-lo a toda a verdade. Isso é maravilhoso. Ele é o Espírito da verdade. E tudo que ele faz é guiar você na verdade. Mas é claro, na verdade. Pela verdade e na verdade. Verso 14. Apenas quero mostrar isso a você. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. Quando ele te guia a toda a verdade, ele diz, ele receberá do que é meu e mostrará para você. Você vê? Por quê? Porque ele disse o meu, porque eu sou a verdade. Então ele deve receber da verdade e mostrar para você. Isso é poderoso. Agora olhe no capítulo 17, verso 17. Jesus ora. Ele ora no capítulo 17. E em sua oração, ele diz para o Pai, santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Uau! Oh, meu! Uau! Você vê? As pessoas do mundo não sabem o que a verdade é. Mas Jesus revela no capítulo 18, no verso 38. Pilatos pergunta a Jesus uma questão. Pilatos disse a ele, o que é a verdade? O governante Pilatos não sabia o que a verdade era. Ele perguntou, o que é a verdade? Porque Jesus disse, eu estou aqui para ser testemunha da verdade. E ele pergunta, o que é a verdade? Mas Jesus responde ela em sua oração, como falando com o Pai. Sua palavra é a verdade. Então, para viver na verdade, é viver em sua palavra. Para andar na verdade, é andar na palavra. Se você não está andando na palavra, é porque sua vida está ainda em dúvida. Você ainda está vivendo em dúvida. E essa dúvida que você está vivendo é, o que é a verdade? Porque você não sabe. Então você está vivendo uma dúvida, ao invés de viver na verdade. Você entende o que eu estou te dizendo? Viver a palavra
andar na verdade. Se você não sabe a palavra, você não pode viver nela. Então você tem que saber a palavra, estudar a palavra. Você tem que estar aberto para o ministério do Espírito Santo em sua vida. Se lembre, Jesus disse, Ele é o Espírito da verdade, enviado por Deus para guiar você em toda a verdade. Ele disse, você receberá do que é meu, e Ele mostrará a você. O Espírito Santo mostrará a você a verdade sobre a vida. Ele te mostrará a verdade de Deus sobre o reino de Deus. Ele te mostrará a verdade. O que é a verdade? A outra palavra para a verdade é realidade. Você não sabe o que a verdade é? Verdade é realidade, não fatos. Verdade é realidade. Realidade. Oh, Senhor. Imagine se você está meditando. Você sabe, meditação te ajuda a ter a consciência da verdade. Se lembre, esse mês é o quê? O mês do quê? Da verdade consciente. Se você vai viver a verdade consciente, significa que você tem que meditar na palavra. Meditar te ajuda a ter a consciência da verdade. Seu espírito se torna um guia confiável, porque a palavra foi depositada na parte consciente do seu espírito, que significa que já está está disponível em qualquer tempo que você precisar puxar dele. Você vê? Você não terá que tentar se lembrar. Vai estar lá em seu espírito. Quando a ocasião demandar, ele vem para fora. Agora, muitos tempos as pessoas presunções que o que eles acham é verdade. Até da Bíblia, oh Senhor, muitas pessoas têm as presunções. Eles acham que alguma coisa é a verdade, mas não é. E parece suportar os pensamentos deles sobre Deus. Então, eles dizem, ok, isso é verdade, porque está na Bíblia. Então, eles talvez não saibam, mas eles foram enganados e não interpretaram corretamente as Escrituras. E é porque através da submissão ao Espírito Santo e ser ensinável, é importante para o Filho de Deus. Querendo, desejo de aprender, ouvir o Espírito Santo. Aleluia. Segunda Coríntios, verso lindo, capítulo 4. Vamos ver do verso 2.
Bom, se você ler do verso 1 apenas para ter uma interpretação certa do assunto, é uma linha que eu quero que você veja sobre o segundo. Então vamos ler do verso 1. Portanto, vendo que temos esse ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidades, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente. Mas, veja agora, mas pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todo homem, à vista de Deus. Manifestação da verdade. Você vê? Manifestação. Tem uma diferença de falar a verdade e a manifestação da verdade. Vê? Eles não estão falando sobre falar a verdade de um assunto, falar a verdade de coisas, como perguntando sobre assuntos. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre viver a palavra. Como nós vemos, João capítulo 17, 17, essa palavra é a verdade. Santifica-os através dessa palavra. Essa palavra é a verdade. Então, a manifestação da verdade é uma manifestação da palavra, vivendo a palavra. Então, sua vida se torna uma Bíblia viva. Oh, Senhor, eu amo isso. Nós podemos literalmente ler a sua vida pela palavra de Deus. Sabe, tem uma decepção no coração de muitas e muitas pessoas que eles não entendem como eles são enganados. Por exemplo, termos como ninguém é perfeito. De onde isso vem? De Satanás. Mas como cristãos, você pode pensar que você é humilde quando você diz isso. Você pode pensar que quando você diz isso, você está dizendo que é óbvio. Não. Você não está dizendo a verdade, que é consistente com a palavra de Deus. Você está mentindo. Porque o que você disse é inconsistente com a verdade de Deus. Então, quando você diz, ninguém é perfeito, como você sabe, primeiro, como você sabe? Você sabe o que perfeição é? Quem mede a perfeição? É Deus. Então, por que você julga dizendo que ninguém é perfeito? Quando você diz ninguém é perfeito, você está julgando todo mundo. Então, você está argumentando com você mesmo. Essa autoridade que não foi dada a você para julgar todo mundo. Então você declara Deus ser um mentiroso. Porque Deus disse, seja perfeito, como seu Pai Celestial é perfeito. Ele disse isso. Ele demandou de você. Então, quando você diz, ninguém é, ninguém pode ser. Você está dizendo, Deus te enganou, dizendo a você para ser perfeito quando você sabia que não podia ser. Então, de onde você tira o termo, ninguém pode ser perfeito? Não está na Bíblia, mas é fácil dizer. Então, nós podemos dizer, sabemos, Deus é perfeito, mas o homem é imperfeição. Como você quer dizer com o homem é imperfeito? Você se tornou um homem de novo? Ele te disse, quando você tem uma mente carnal, você vai viver uma vida de um homem. Mas ele disse, como ele é, nós somos neste mundo. Então, quando ele diz essas coisas, eles estão fazendo desculpas para eles mesmos, porque eles são imperfeitos. Então, se eu digo, você sabe, Deus é perfeito, apenas Deus é perfeito. Os homens têm imperfeições, até pastores têm imperfeições.
Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo, perdoe as minhas imperfeições. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Um manipulador. A próxima vez que você ouvir alguém falar assim, você está ouvindo um manipulador. E você diz quietamente, Satanás, saia dele agora, em nome de Jesus. Porque está tentando te guiar por um caminho que não é certo. Ele disse o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo e estabeleceu o ministério na Igreja de Deus para a perfeição dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. E se isso não acontece na terra, por que ele enviou certos ministérios? Alguém pode dizer, enquanto nós estivermos nesse corpo, não seremos perfeitos. De onde ele tirou isso da Bíblia? Ué, de onde ele tirou isso? De sua mente carnal. Então, quando você pensa desse jeito, você nunca vai ver, nunca vai acontecer para você. Nós estamos apenas andando para ser perfeitos. Como você está andando para alguma coisa que sabe que nunca vai acontecer? Não, nós estamos chegando perto. Se você não sabe onde está, como você está chegando perto? Você não tem destino. João sabia onde era. Se você não sabe onde é, como você vai até isso? Aprenda a acreditar a verdade de Jesus Cristo. A palavra dele é clara. Ele já te disse o que perfeição é. Ele te disse. É alinhamento com a vontade do Pai. Alinhamento com sua justiça. E sua justiça não é o cálculo do seu cérebro, é a manifestação da palavra dele, de sua verdade. E é isso que o ministério do Espírito Santo é em sua vida. Ele vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo. Aprenda a dizer a si mesmo a sua verdade. Esse é o único caminho. O cristianismo é a manifestação da verdade. Isso é o verdadeiro cristianismo. Você seta os seus caminhos para ele. E quanto mais você olha para ele, mais você é como ele. Mais a glória é revelada em sua vida. É isso que ele disse. O que ele nos chama? Ele nos chama as justiças de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Quão maravilhoso. Ele não espera você crescer primeiro. Pense nisso. Quando você nasce dos seus pais, imagina como eles dizem, nós fizemos uma coisa. A coisa está se tornando mais humana todo dia. Nós não somos o que chamar é uma coisa. Nós acreditamos que quando crescer vai se tornar um humano. Não, você é um perfeito humano, aprendendo a andar, crescendo. Então um dia você vai encontrar que você vai chegar no lugar de maturidade, certo? Não o lugar, mas você que está crescendo. Devagar você está se tornando maturo. Da mesma forma, no espírito, você chega a um lugar de maturidade. Ele chama isso um lugar de perfeição em Cristo. Como você sabe? Através da palavra. Alinhamento com a palavra. Consistência com a palavra. E em primeiro lugar, que você se mostrar é na fala. Posso dizer onde você está? Pelas suas palavras. Ele disse, o homem
comete erros com suas palavras. O homem que não para o corpo com as suas palavras é um homem perfeito. Eu não estou falando sobre alguém que falsifica suas palavras pela sua mente carnal. Qualquer um pode te enganar. Uai, eu sei que você está falando a verdade, porque ele está falando a mentira, mas ele não sabe que você está certo. Mas como ele sabe que você está errado, sendo que você está falando a verdade? Eu acho que alguma coisa é simples quando eu estava, da mesma forma que eu estava falando com o homem cego. Eu disse, você está curado, mas ele disse, eu não vejo, mas você está curado. Eu estava insistindo que ele estava curado, porque Deus disse que ele estava curado. Ok, quem? Onde estava a verdade nisso? Alguém disse, ok, o público riu, eles riram. Eles estavam vendo esse drama. E eu estou dizendo, Deus disse que ele já te curou. E o homem disse, mas eu não consigo ver. E eu podia ver os olhos deles estavam fechados. Ele estava na minha frente. Ele não podia ver. Onde está a verdade? Você sabe, eu olhei para essa ocasião e eu pensei, Deus, que Ele me coloca em uns lugares desse jeito. Ele me coloca em uns lugares que eu nem posso explicar. Como isso chegou a esse ponto? Eu só tive a ousadia de crer em Deus, porque Ele falou. Ele disse, o homem que você orou está curado. E eu fui nele. Senhor, você pode me ver? E ele disse, não. Eu olhei para os olhos deles e vi, nossa, ele está cego como um morcego. E eu disse, me siga. E ele me seguiu. E eu trouxe ele para o meio do povo. E eu disse, você pode me ver? E ele disse, não. Então eu chamei a atenção do público e disse, escute, esse homem veio aqui cego. Mas Deus disse-me, quando eu estava sentado ali, que ele já está curado. E ele está me dizendo que ele não consegue ver. Deus não pode mentir. E eu disse, Senhor, você foi curado. E ele disse, eu não posso ver. Eu já te disse a história inteira. Obrigado. Ok, você consegue ver. Louvado seja Deus. Mas então, em alguns minutos, os olhos deles abriram. Ok, pense sobre isso. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse voltado para casa, ele estaria cego ainda. Estaria cego. Talvez ele nunca teria visto até a sua morte. Porque a manifestação da verdade não tomou lugar. Eu quero que você use uma situação física desse jeito para fazer a palavra passar através de você. Se as pessoas perdem coisas físicas assim, eu me lembro de uma visão que eu menciono às vezes, que o Senhor me disse. Ele botou um homem na minha frente e disse, olha para esse homem. Ele disse, ele foi diagnosticado com câncer. Ele foi diagnosticado com câncer. Então ele disse, mas olhe para ele, não há câncer. Eu olhei para o homem e não tinha câncer. E o Senhor disse, mas ele vai morrer de câncer. Por quê? Por que ele vai morrer de câncer? Ele não tem câncer, porque ele disse porque ele acredita que ele tem câncer. Ele acredita nisso. Então ele vai morrer de câncer. Mas não há câncer. Eu olhei para ele e disse, não há câncer. Mas diagnosticaram com câncer. Onde está a verdade? Então, ele disse que vamos viver por o diagnóstico do homem. Ou ele vai viver pela palavra,
a verdade. Você vai passar dificuldades com suas imperfeições. Quanto mais você acredita nelas. Você acredita em sua justiça, na seu caminho certo, na sua sabedoria. Você se levanta e anda nela. E você encontra a sua vida fluindo, crescendo, brilhando, brilhando, de glória em glória. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que nós oremos agora. Esse é o mês da verdade consciente. Meditação vai te ajudar a trazer sua palavra ao seu espírito e andar nessa consciência. Andar na glória de Deus. Viver a sua verdade. Viver a sua justiça. E na manifestação de sua justiça,